Boas fazemantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e sejam bem-vindos ao vídeo de análise e de antevisão da última grande volta da temporada, a Volta à Espanha. A Volta é uma prova por etapas do World Tour, pertencente à categoria das grandes voltas e que se vai realizar este ano entre os dias 26 de agosto e o dia 17 de setembro. A Volta à Espanha foi uma corrida criada na antecâmara da Guerra Civil Espanhola em 1935 por Clemente López Dóriga e por Juan Puyol. Uma corrida que teve na sua primeira edição 14 etapas e um total de 3.431 quilómetros. Curiosamente, o primeiro vencedor da Volta à Espanha não foi um corredor da casa, isto é, não foi um ciclista espanhol, mas sim um belga. Estamos a falar de Gustave Delors. Gustave Delors viria a repetir este feito no ano imediatamente a seguir, porque em 1936 subiu novamente ao lugar mais alto do pódio. O seu irmão Alphonse Delors acabaria também por terminar essa Volta à Espanha e também no pódio, na segunda posição. A verdade é que a Volta à Espanha em bicicleta teve algumas fases em que foi suspensa por várias razões. A primeira suspensão ocorreu imediatamente ao ano a seguir em que Gustave Delors obtém o bicampeonato na Volta à Espanha, portanto em 1937 a 1940 verificamos o primeiro interregno devido à Guerra Civil Espanhola que estalou no país vizinho. A seguir tivemos duas boas edições, bem-sucedidas em 1941 e em 1942, até termos novamente um interregno de 43 a 44 devido à Segunda Guerra Mundial. A verdade é que só depois de 1955 é que a coisa fica mais assente, isto é, fica mais... virou uma rotina. A Volta à Espanha virou uma rotina no sentido em que foi sucessivamente todos os anos para a estrada, mas também entre 1945 até 55 houve ali vários interregnos, devido a graves crises económico-financeiras que o país vizinho teve no pós-guerra mundial e no pós-guerra civil, ou seja, em 1949, em 1951, 52, 53 e em 54, a Volta à Espanha não foi realizada. Relativamente ao ciclista com o maior número de vitórias na classificação geral final da Vuelta, devemos falar do nome de Roberto Heras, um corredor espanhol que conseguiu vencer 4 vezes a Volta à Espanha. Em 2000, em 2003, em 2004 e em 2005. Dos ciclistas no ativo, o único que poderá igualar este ano o feito de Roberto Heras é Primož Roglič, corredor esloveno que atualmente tem 3 vitórias na Vuelta e que, se vencer este ano, iguala em número de vitórias na geral Roberto Heras. Roglič venceu em 2019, 2020 e em 2021. Quanto ao ciclista com o maior número de vitórias em etapas na Vuelta, devemos referir o nome de Délio Rodrigues, corredor espanhol também que venceu entre 1941 e 1947, no qual houve aqueles anos devido à Segunda Guerra Mundial em que a Vuelta não foi realizada, em 43 e em 44, conseguiu entre 41, 42, 45, 46 e 47 obter 39 vitórias, um número absurdo de vitórias em etapas na prova espanhola. Relativamente à representação de Portugal na Vuelta, devemos referir o seguinte. Devemos dizer que o melhor resultado que Portugal obteve na classificação geral da Vuelta ocorreu em 1974, sob a figura de Joaquim Agostinho, que nesse ano obteve o segundo lugar na Vuelta a meros 11 segundos da vitória. Sendo que o nosso país conseguiu até este momento obter um total de 10 vitórias em etapas
na Vuelta, e a mais recente foi em 2015, quando o ciclista Nelson Oliveira, ainda a representar a Lampre Mérida, venceu uma etapa na corrida de Nuestros Hermanos. Por último, a edição de 2022 foi ganha por Remco Evenepoel, ciclista da Soudal Quick-Step, o ano passado sob a designação de Quick-Step Alpha Vinyl, à frente de Enric Mas, corredor da Movistar, e o último lugar do pódio foi para Juan Ayuso, ciclista da UAE Team Emirates. Relativamente ao percurso da competição, mais concretamente falando desta edição de 2023. A verdade é que a 78ª edição da Vuelta vai se iniciar em Barcelona e irá terminar em Madrid. Estamos a falar de um total de 3.153,8 km divididos por 21 dias de competição. Como disse, a Volta à Espanha vai começar em Barcelona com um contrarrelógio coletivo, isto é um contrarrelógio por equipas de sensivelmente 15 km. E por outro lado, a Vuelta vai terminar no circuito urbano, em Madrid, no dia 17 de setembro, com uma chegada muito provável ao sprint. A verdade é que ao longo destas 21 etapas devemos obviamente fazer aqui uma divisão. Existirão etapas que se vão jogar ao sprint, outras etapas que vão ser discutidas num terreno acidentado de média montanha e outras etapas que vão coincidir com a alta montanha característica da Vuelta. E outras etapas, como a primeira e mais uma, em que se vai verificar o esforço individual ou o esforço coletivo através dos contrarrelógios. Relativamente às etapas ao sprint, iremos ter um total à partida de 4 chegadas. Relativamente às etapas acidentadas ou de média montanha, existirão um total de 6 etapas. Depois temos aquelas etapas muito características da Vuelta, que são as etapas de Unipuerto, em que são sobretudo etapas planas e depois no fim temos uma subida. São 2 as etapas com estas características. Teremos 7 etapas de alta montanha e 2 contrarrelógios. Como disse há pouco, um contrarrelógio por equipas, coletivo em Barcelona, e depois teremos um contrarrelógio individual. Neste preciso momento vamos passar à análise sobretudo das etapas mais duras, isto é, das etapas de alta montanha, no qual se deve ter em consideração as seguintes. Vamos começar por falar da etapa 3. A etapa 3 será uma etapa que vai iniciar em Súria, terminará em Andorra. Estamos a falar logo da terceira etapa, ou seja, vamos ter o contrarrelógio coletivo mais uma etapa e logo a seguir teremos esta etapa de alta montanha, em que, como podem verificar através deste gráfico, existirá uma subida de primeira categoria ao quilómetro 137, o Col d'Ordino, uma subida que vai dar bonificações em tempo ao primeiro corredor que ultrapassará esta subida, como podem ver ali com o B de Bonification, e depois descida e a subida final até Andorra, uma subida quase a 2.000 metros de altura, e aqui já se vão fazer as primeiras diferenças, isto é, além das diferenças iniciais no contrarrelógio por equipas, esta será uma etapa em que não se vai vencer a Vuelta, mas muitos poderão já começar a perder hipóteses pela vitória, pelo top 3, pelo top 5 ou até pelo top 10. Segunda etapa de montanha, por assim dizer, etapa número 6. A sexta etapa será uma etapa que irá terminar no Observatório Astrofísico de Rabalambre, também ele quase a 2.000 metros de altura. Estamos a falar de uma etapa diferente da etapa número 3, isto é, não terá contagens de primeira categoria a não ser a chegada. Terá sim 2 contagens de terceira, um sprint bonificado dentro dos últimos 25 km da etapa e depois a subida final. Aqui talvez as diferenças sejam menores em relação à etapa número 3. De seguida teremos a etapa número 13. A etapa número 13 é para muitos a etapa rainha. Porquê? É uma etapa curta, de quase 135 km,
mas estamos a falar de uma etapa que irá começar no Formigal, que é uma subida muito emblemática em Espanha, mas que existirá uma descida difícil, quase 30 km de descida, depois subida ao Col do Bisque, depois temos o Col de Slapendels e depois a subida final em França também, o Col do Tourmalet, ou seja, uma etapa dura em terras gaulesas, ou seja, a volta à Espanha vai fazer uma incursão em França para ultrapassar estas dificuldades com a ascensão final do Col do Tourmalet, etapa número 13. Curiosamente, a volta à França deste ano também passou no Col do Tourmalet, antes de chegarem a Cauterets de Combasque, em que Tadej Pogačar venceu à frente de Jonas Vingegaard. Aqui não existirá Pogačar, como veremos daqui a pouco na lista de partida para esta edição da Vuelta, mas será uma etapa muito movimentada para os homens da geral, numa subida mítica como o Col do Tourmalet. De seguida temos a 14ª etapa. Se a 13ª é difícil, muito difícil, a 14ª não será nada fácil. A chegada será a Lara Belgua, é assim que se diz, Belágua, assim é que é, peço desculpa. Estou aqui também a verificar o gráfico e tenho algumas dificuldades em interpretá-lo desta maneira. Serão 156 km, teremos 2 contagens de categoria especial. Além da categoria especial do Col do Tourmalet, estas duas são outras subidas também de categoria especial, em que temos na segunda mais uma bonificação em tempo e depois a subida final também fará as suas diferenças, ou seja, muita montanha num espaço de 2 dias em que os ciclistas da classificação geral e não só, também os homens que quererão lutar pela camisola de melhor trepador terão pela frente. Depois é a etapa 17. Mais uma subida mítica, agora não em França, mas sim no terreno que dá nome a esta prova, em Espanha, o Alto do Angliru, uma subida mítica em Espanha, uma subida em que grandes figuras venceram. Recordo mais recentemente a vitória de Hugh Carty no Alto do Angliru. Quem não se lembra, no ano de despedida de Alberto Contador em 2017, ele conseguiu vencer esta etapa e sair em grande do ciclismo profissional, portanto, espero também uma etapa muito movimentada. Estamos a falar de uma jornada que terá, antes do Angliru, 2 contagens de primeira categoria. Cuidado com essas contagens, caso a geral esteja interessantíssima nesta fase, a 17ª jornada, poder-se verificar movimentações nas subidas anteriores, por isso mesmo espero muito fogo de artifício nesta etapa 17 da Vuelta. Por último, temos a etapa 18. A etapa 18, olhando para o gráfico, é uma etapa com alguma montanha, terá 3 contagens de primeira, em que a última contagem coincidirá com a meta, o Puerto de la Cruz de Linares. Terá também contagens de segunda e de terceira categoria. Não é a etapa mais difícil, mas é uma etapa que terá muita quilometragem, quase 180 km. E será uma etapa que, depois de todo o esforço já feito pelos ciclistas, poderá dar a situação de muitos perderem o contacto e perderem a possibilidade de discutir a classificação geral. Além dessas, também vou fazer aqui um ponto de acento, isto é, também referir uma etapa importante, numa etapa que tenha contagens de segunda ou de primeira ou de categoria especial, que é a penúltima, a etapa 20, mas como podem ver, será uma etapa sobe e desce constante, muitas contagens de montanha, uma etapa rompe-pernas a um dia de chegarmos a Madrid. Depois desta análise ao percurso e essencialmente às etapas de maior importância para a geral, além, obviamente, dos contrarrelógios e de etapas acidentadas que podem passar despercebidas, mas também se vão fazer pequenas diferenças, mas serão estas as etapas de montanha em que a geral se vai definir. Depois disso, passamos para a análise das equipas em prova. As equipas em prova serão 22, 18 do World Tour e 4 pró-continentais. Depois, a seu tempo, vamos ver quais são as equipas convidadas e as equipas que têm o convite já pré-estabelecido porque são equipas do World Tour. Mas antes disso, vamos começar a nossa análise. E a nossa análise começa logo com a equipa que, curiosamente, não venceu o ano passado. Esteve próxima de vencer, até que um momento Primož Roglič, numa etapa, acredito eu, ganha por Mats Pedersen,
cai, devido ao facto de tocar na roda traseira de Fred Wright naquela altura, e ele cai, fica completamente cheio de nódoas, cheio de problemas, fisicamente debilitado, fazendo com que tivesse de abandonar essa corrida. Já sabem que eu estou a falar da Jumbo-Visma, uma equipa de grande qualidade, talvez a melhor equipa do ciclismo atual, a equipa que já venceu 2 grandes voltas esta temporada, o Giro de Itália com Primož Roglič e o Tour de France com Jonas Vingegaard, e curiosamente na Vuelta vêm os dois. Como é que a equipa se vai definir? Será que já tem um plano delineado à partida, em que fulano será líder e cicrano será segunda figura, ou existirá um papel de coliderança? Eu acredito mais nesta segunda hipótese. A priori serão os dois líderes e depois a estrada vai colocar cada um deles no sítio. Olhando de forma mais criteriosa, isto é, de forma crua e dura, parece-me que à partida Vingegaard tem maiores condições para fazer uma grande volta de melhor qualidade do que Roglič. Vingegaard é um corredor bicampeão do Tour, colocou muito tempo no segundo classificado este ano no Tour. Roglič venceu o Giro sim, mas não se saberia da sua vitória até à última etapa, em que dá a inversão da geral, passando Thomas para a segunda posição e Roglič para a primeira. Por isso mesmo, à partida, Vingegaard é mais forte em 3 semanas, mas cuidado com Roglič, porque quando chega à Vuelta, Roglič supera tudo e todos e poderá ser um grande candidato à vitória. E depois, por outro lado, temos a situação das quedas, das lesões, que são sempre situações alheias e externas à corrida e que muito provavelmente vão se assistir ou na Jumbo ou noutra equipa qualquer. Se eu tivesse que fazer uma aposta, é uma equipa que vai, obviamente, tomar as rédeas do pelotão, com a qualidade que traz para esta Vuelta, tem esse dever, essa obrigação. Na montanha com Attila Valter, com Wilco Kelderman e com Sepp Kuss, é uma equipa fortíssima, além de Robert Gesink, que já não é o Gesink de há uns anos, é um corredor mais velho, obviamente, mas também tem qualidade. Tratnik e Dylan van Baarle para as etapas mais acidentadas e também para controlar nas etapas planas. Eu acho que a Jumbo-Visma tem tudo para vencer a Volta à Espanha. Ou seja, em suma, dentro da Jumbo-Visma o objetivo é vencer a geral, seja com Jonas Vingegaard, seja com Primož Roglič. Outra equipa que vai trazer também 2 corredores num papel de coliderança, acredito eu, é a UAE Team Emirates. A equipa de Juan Ayuso, corredor que no ano passado terminou na 3ª posição da Vuelta, João Almeida, ciclista que o ano passado terminou na 5ª posição da Vuelta e este ano já fez pódio, 3º lugar no Giro. É uma equipa que ainda não venceu nenhuma grande volta na temporada, mas já fez 3 pódios. Em 2 corridas fez 3 pódios. Como é que isto é possível? No Giro fez 3º com João Almeida, no Tour fez 2º com Pogačar e 3º com Adam Yates. Será que esta equipa é capaz de novamente colocar 2 ciclistas no pódio, como fez no Tour? Juan Ayuso e João Almeida no pódio? Ou será que a Jumbo-Visma tem mais possibilidades de fazer colocar mais do que um no pódio? Roglič e Vingegaard. Respondem-me nos comentários quem é que vocês acham, já nesta fase inicial do vídeo, se é a UAE ou a Jumbo que vão colocar 2 no pódio. Ou nenhuma. Pode acontecer isso. Voltando à UAE Team Emirates. João Almeida, Juan Ayuso. Vimos o ano passado que aquela colaboração entre líderes não é a melhor, não há ali a grande fidelidade de ambas as partes. A verdade é que eu acho que o líder à partida será Juan Ayuso. Porquê? João Almeida já fez o que tinha a fazer na temporada, uma temporada fenomenal. O objetivo principal está cumprido, que era pódio no Giro de Itália. Grande regularidade nas provas que ele tem feito esta temporada, sempre nos melhores. Ele fez 6º lugar, acredito eu, no Algarve, fez 2º no Tirreno, fez 3º na Catalunha, 3º no Giro, 2º na Polónia, ou seja, uma regularidade fantástica. Em provas do World Tour, sempre no top 3. Enquanto que Juan Ayuso entrou na temporada muito mais tarde devido a uma lesão que contraiu e que persistiu durante a época de inverno e também no início deste ano, só voltando à competição na Romandia com uma vitória no contrarrelógio, foi à Suíça e venceu 2 etapas. Por isso, é um ciclista que está bem fisicamente,
mas eu acho que nem João Almeida nem Juan Ayuso estão no pico das suas capacidades. Por isso mesmo é que eu digo que o objetivo da UAE será fazer o mesmo resultado do ano passado, que é colocar pelo menos um deles no pódio. Se a UAE consegue colocar o João ou o Juan no top 3, na minha opinião já é um resultado muito bom. Mais do que isso, é sempre bem-vindo, mas será difícil. A equipa traz um bloco de grande qualidade. Jay Vine, Marco Soler e Finn Fisher-Black e o Doman Novak. Vocês estão a ver na figura ainda a inserção de Ivo Oliveira. O campeão nacional português infelizmente está doente. Foi substituído por Doman Novak, mais um corredor para a montanha. Um bloco de proteção de qualidade e depois para as chegadas rápidas, Rui Oliveira para lançar Juan Sebastián Molano, corredor que o ano passado venceu em Madrid naquele circuito urbano. Terceira equipa que vamos analisar é uma equipa que nas últimas temporadas, mais concretamente na Vuelta, tem feito bons resultados, mas ainda longe da vitória. Estamos a falar da equipa da Movistar. A Movistar traz sempre um candidato à vitória, é Enric Mas. Enric Mas é um ciclista que em 2018 faz segundo, em 2021 faz segundo, em 2022 faz segundo e será que em 2023 Enric Mas faz primeiro? A resposta a esta pergunta, nesta fase pré-Vuelta, é não. Enric Mas não vai fazer não vai vencer a Volta à Espanha. Porquê? Devido à condição física que traz. É um corredor que caiu na primeira etapa do Tour, abandonou o Tour, até agora não correu, por isso é uma certa indefinição, é uma interrogação que existe, é uma dúvida que persiste sobre Enric Mas. Qual é a forma física do corredor espanhol? Será que ele tem capacidade para vencer? Como disse, muito difícil. Top 3? Provável. Top 5? É o mínimo a sua obrigação. Por isso, digo já antemão que o objetivo da Movistar é colocar novamente Enric Mas no pódio. Vencer seria um resultado climático, um clímax completo para a equipa de Eusébio Unzué, mas eu acho que isso está muito longe. Traz um bloco de montanha importante com Carlos Verona, neste caso em concreto. Também soubemos que Verona não vai participar na Vuelta, foi substituído por Imanol Erviti, mas traz Rubio, traz Ruben Guerreiro, traz Oyer Lascano, ou seja, para a montanha pura e dura, talvez o Ruben e o Rubio sejam corredores de apoio fundamental para o espanhol da Movistar. De resto, o objetivo também passará dentro da estrutura por obter uma vitória em etapa através da fuga, quem sabe o próprio Ruben Guerreiro, o Oyer Lascano, que vem de uma forma física fenomenal, vencendo uma etapa na Volta a Burgos de montanha. Por isso mesmo, cuidado com a Movistar, que terá o objetivo de colocar Mas no pódio e vencer uma etapa na Vuelta. De seguida, a equipa da Ineos Grenadiers. Olhando para o bloco da Ineos, a Ineos traz um bloco interessante, um bloco em que a maioria dos ciclistas esteve presente no Giro, Laurens Apelus, Geraint Thomas, Filippo Ganna, Thymen Arensman, ciclistas que estiveram no Giro de Itália. Na Vuelta, a um bloco em que é adicionado Egan Bernal, que esteve no Tour, Castroviejo, que esteve no Tour, Omar Fraile, tenho dúvidas que tenha estado no Tour, e o Kim Hajduk, que é uma grande surpresa. Esperava outro ciclista que não este corredor alemão. Mas olhando para a equipa, qual é o objetivo concreto? Vimos Geraint Thomas numa forma fenomenal no Giro, quase à beirinha de vencer, andou vários dias de camisola rosa, mas depois no contrarrelógio final perdeu para Primož Roglič. Será que tem capacidade de novamente colocar Thomas no pódio? É difícil, mas não é impossível. Eu acho que Geraint Thomas é um corredor de grande, enorme qualidade. Parece o vinho do Porto, quanto mais velho melhor. É um ciclista que dá grandes garantias dentro da Ineos. Eu acho que o objetivo da equipa é pódio com Geraint Thomas. Uma equipa que traz um bom apoio para a montanha. Arensman, Laurens Apelus estão habituados a trabalhar para Thomas, como se viu no Giro. Com a adição de Bernal e de Castroviejo, cuidado. Castroviejo é um corredor muito underrated, ou seja, um corredor que faz um trabalho fenomenal, mas ninguém quase dá créditos a um gregário de enorme qualidade como Castroviejo. E Bernal, qual será a forma física de Bernal? Depois das circunstâncias que ele passou, devido a lesões,
é uma recuperação lenta, depois de resultados de qualidade em provas de uma semana, um Tour em que ele voltou novamente a se adaptar a 3 semanas, foi uma grande vitória ele ter chegado ao fim. Acho que o resultado aí pouco importa, o que importa foi Bernal novamente a finalizar 3 semanas. E aqui na Vuelta vamos ver qual será a sua função, qual o papel de Bernal em prol da equipa ou em prol de si próprio tentando sacar etapas. Veremos mais à frente. Mas, novamente, Geraint Thomas, o objetivo é pódio, assim como dentro da Movistar e dentro da UAE Team Emirates o objetivo é terminar no pódio. Enquanto que a Jumbo até agora é a única equipa que eu vejo com olhos de crer em que o objetivo é, à partida, vencer a Vuelta. Falar em vencer a Vuelta, devemos falar da equipa da Soudal Quick-Step, que traz o vencedor em título, o Sr. Remco Evenepoel, ex-campeão mundial, atual campeão do mundo do contrarrelógio, ciclista que o ano passado, de forma não surpreendente, mas de afirmação vence a Vuelta. Vem aqui novamente à Vuelta após um giro muito conturbado. Ele, à partida, seria o grande candidato a vencer o giro, na altura, a não ser que o Covid-19 tenha batido à porta e forçá-lo a retirar-se da corrida. Aqui ele disse em entrevistas anteriores à realização deste vídeo que o objetivo é pódio e vencer etapas. Eu acho que o objetivo de Remco Evenepoel é tentar lutar pela vitória na geral. Eu acho que ele tem condições para tal. É um corredor que está ali ao nível de Roglic na discussão por corridas, como vimos este ano em provas de uma semana, mas em 3 semanas quero ver novamente uma disputa entre eles, como o ano passado se viu na Vuelta, em que Roglic estava em desvantagem face a Evenepoel, até à queda e posterior abandono de Roglic. Aqui, Evenepoel, objetivo, acredito eu, vitória. Por muito que ele diga que o objetivo é vencer etapas e top 3, para mim é vencer etapas e o top 1, assim é que se deve dizer. E um bloco que não se pode comparar com o da Jumbo, não se pode comparar com outros blocos que vêm aqui. Para a montanha, Ian Hirt, Luís Vervaca, Mattia Cataneo, James Knox, serão os corredores de montanha, média montanha Baggioli, Peter Serri, Casper Pedersen para o plano, mas é uma equipa que pode-se defender logo muito bem ou andar ali muito no top 3 dos melhores no contrarrelógio coletivo e, quem sabe, rapidamente Evenepoel assumir a camisola vermelha, liderança, e andar ali na discussão. Acho que é um corredor em que o objetivo, como disse há pouco, é vencer a geral e vencer etapas, como ele próprio disse. Deixando a discussão da geral um bocadinho em stand-by, vamos falar da equipa da Astana Kazakhstan Team. Uma equipa que traz um bloco interessante. Eu andei este ano a falar muito mal dos blocos da Astana, que pareciam blocos de equipas continentais, sobretudo nas clássicas. Mas também é verdade, tem de ser dita, traz um bloco de qualidade, com David de la Cruz, que é um interno candidato a top 10 na geral. Fez 3 vezes top 10, eu até digo mais, acho que fez 3 vezes sétimo ou 3 vezes oitavo no final da Vuelta, por isso mesmo de la Cruz pode tentar almejar top 10, acho que terminar no 10º lugar já seria um resultado fantástico para o corredor espanhol. Traz corredores muito experientes como Fellini, como Luís León Sánchez, sobretudo Andrei Zeitz, e traz corredores como Samuele Batistella, que é um corredor que em etapas acidentadas, indo para a fuga, é muito perigoso, e um Joe Dombrowski que, se estiver bem fisicamente, até poderia ser um candidato à camisola da montanha, quem sabe. Eu até diria que isso poderia passar por ser um objetivo dentro da Astana, tentar conquistar uma classificação secundária. E não tendo um sprinter, é melhor tentar ir atrás da camisola de melhor trepador, seja com Dombrowski ou, se desligar da geral, David de la Cruz. De seguida, voltamos a falar um bocadinho da geral, com a equipa da Team DSM Firmenich, uma equipa que traz um bloco em que eu, quando olhei para ele, fiquei muito, mas muito interessado em ver. Fiquei com hype, porque traz um bloco com experiência, com Romain Cambor, com Romain Bardet, com Chris Hamilton, mas depois traz aqui figuras jovens, como o Oscar Onley, o Max Poole, o próprio Lorenzo Milesi. Muito curioso para ver o Dainese, que é dos principais sprinters aqui presente. Eu até diria que
Dainese vai vencer uma etapa, pode ser aqui já uma afirmação. Alberto Dainese vai vencer uma etapa, depois de já ter ganho este ano no Giro, vai vencer aqui uma etapa na Vuelta ao Sprint. E depois para a geral, Romain Bardet, o eterno Romain Bardet, ou então figuras jovens como o Max Poole e o Oscar Onley, que têm feito uma temporada muito boa. Eu vou aqui apostar pela segurança e pela experiência. Para mim, Romain Bardet será o melhor na geral. Mas aqueles jovens, aqueles putos, podem ser bons para uma classificação secundária. Se eu disse há pouco Dombrowski, De La Cruz dentro da Astana, porque não um Onley, um Max Poole, também a lutarem por esse objetivo. Ou então a concentrarem-se a 100% em Romain Bardet, para que o francês faça melhor do que um top 10. Mas eu isso acho muito difícil, pois acho que Bardet tem como objetivo finalizar nos 10 mais. De seguida vamos falar da equipa da AG2R Citroën Team, a equipa francesa, que traz um bloco em que eu, olhando para ele, não acho assim grande coisa. André Vendrame é um corredor que pode ter a sua possibilidade de vencer etapas. É verdade, etapas minimamente acidentadas com chegada rápida em que se pode deixar para trás alguns sprinters. Vendrame tem uma boa ponta final. Depois tem um Dorian Godon, que é um corredor muito bom, que venceu este ano a Flèche Brabançon. Etapas acidentadas é com ele. Geoffrey Bouchard é um corredor que pode também ter como objetivo a classificação de melhor trepador. E mais do que isto, não sei o que dizer dentro da estrutura do World Tour francesa. Falando agora da Lotto Destiny, equipa belga, é uma equipa que traz um bloco interessante. Etapas acidentadas, Andreas Kron parece uma boa figura. Para a montanha traz Eduardo Sepúlveda, Sylvain Muniquet e Lennert van Itteveld. Eu acho que este corredor, este último, é preciso ter cuidado com ele. É uma grande figura jovem do ciclismo belga para a montanha, este Lennert van Itteveld. Depois, tentar caçar etapas com Thomas de Ghent, etapas rápidas Milan Mentem, que é um sprinter. Ou seja, eu acho que o objetivo no final das 3 semanas para a Lotto é tentar vencer uma etapa. Mais do que top 15 ou top 20 na geral com Itteveld ou com Monique ou com Sepúlveda, mais do que entrar em fugas com De Ghent, mais do que top 10 com Milan Mentem, o objetivo é vencer uma etapa na Volta à Espanha. De seguida, mais uma equipa francesa, Total Energies, um bloco em que eu vejo sobretudo duas figuras, Pierre Latour e Sepp Kuss. Pierre Latour não é um corredor para geral, acho que isso está completamente fora de questão. Quem pode ser um corredor para geral é Sepp Kuss, um corredor que pode concluir ali no top 15, acho que já seria um bom resultado, mas quem é que se vai lembrar de um top 15 daqui a 20 anos ou 10 anos? Por isso, se eles vencerem uma etapa e tentarem com isso adicionar um top 15 à geral, já seria uma boa figura que a equipa da Total Energies faria na Volta à Espanha. De seguida, uma equipa continental, ou pró-continental, já falámos de várias, falámos da Lotto Destiny, da Total Energies, e agora vamos falar de uma equipa pró-continental espanhola da casa, que é a Caja Rural. A Caja Rural traz um bloco interessante, um bloco em que o objetivo será integrar fugas, tentar vencer alguma etapa com um milagre. Acho que só com um milagre é que a equipa espanhola pode vencer. Tem qualidade, mas para vencer etapas através do pelotão é impossível. Para a fuga pode ser possível. E para isso tem um Fernando Barceló, corredor experiente. Tem um Jefferson Cepeda de qualidade na montanha. E tem o Orluís Ayular, que é um corredor rápido. É um corredor que passa bem a média montanha. Se este corredor em etapas acidentadas, ao estilo de André Vendrame, pode ser um bom corredor para vencer uma etapa dessa forma, indo para uma fuga, levando 7 ou 8 corredores e corredores que sejam menos rápidos do que ele, obviamente. De seguida, Bahrain Victorious. Bem, a Bahrain Victorious é uma equipa que tem ambições à classificação geral. É sempre algo que esta equipa nos tem habituado a tentar vencer uma etapa, como fez no Giro e como fez no Tour. A verdade é que no Giro houve uma figura chamada Jonathan Milan. Depois, no Tour, houve várias figuras. Pello Bilbao, Wout Poels e Matej Mohoric venceram etapas para esta equipa, que além disso colocou Pello Bilbao no top 10. No Giro colocaram no top 5 Damiano Caruso. Por isso eu acho que o objetivo é o mesmo.
vencer uma etapa no mínimo e colocar no top 10 ou no top 5 um ciclista. Qual é o ciclista que tem capacidade para terminar no top 10? Em condições normais, Caruso, Holanda. Buitrago é um ciclista que também tem qualidade, mas para top 10 acho muito difícil. Santiago Buitrago é um ciclista que pode e deve ambicionar a classificação de melhor trepador se não tiver a necessidade de ajudar os seus líderes. Wout Poels é um corredor que venceu a etapa no Tour, como disse há pouco. E depois Tiberi é um ciclista também de apoio à montanha, ou seja, Caruso, Holanda geral. E depois tentar vencer uma etapa através da fuga com Poels, Buitrago, em etapas em que se sabe a teoria em que a geral não vai ser muito movimentada, tentar avaliar essa situação, porque depois Suterlin, Gradec e Gukvar eu acho que não têm qualidade para vencer uma etapa numa grande volta. Por isso vão tentar vencer uma etapa com um ciclista daqueles que eu referi, mais juntar à geral Landa ou Damiano Caruso. De seguida, Intermarché Circus Wanty. A Intermarché Circus Wanty traz um bloco no qual estará presente Rui Costa. Não disse há pouco, mas Portugal estará bem representado nesta volta, com Rui Costa, Rui Oliveira, Nelson Oliveira, Ruben Guerreiro e João Almeida. E também o André Carvalho dentro da equipa da Cofidis. E além disso, ainda era para estar presente o Ivo Oliveira, que não foi devido a estar doente, ou seja, eram 7 portugueses, assim são 6. Mas como disse, Intermarché, Rui Costa, depois traz para as chegadas rápidas, tem Gerben Tyson, para as etapas da montanha, Rein Taramai, talvez, mas eu acho que o objetivo é vencer uma etapa, acho que esse é o objetivo de qualquer equipa que vem para uma grande volta. Além disso, vencer etapas através da fuga tem qualidade para isso. Têm um Kub Guzens, começou a época on fire. Rui Costa também começou a época on fire. O próprio Taramai Montanha podia ser um objetivo. Hugo Page é um corredor rápido. Com Gerben Tyson poderão fazer aqui um bom lead-out para o sprint. E com Boy Van Poppel também é um bom corredor para as chegadas rápidas. Para o lead-out para Tyson. É uma equipa que pode sacar aqui 1-2 vitórias em etapa se estiverem bem fisicamente. De seguida, a equipa da Jayco Alula. Jayco Alula também traz um bloco de enorme qualidade. Eddie Dunbar será o líder à partida, corredor que terminou no top 10 no giro. Nunca descurando um Filippo Zana. Cuidado com Zana para a montanha, para melhor trepador. Matteo Sobrero também é um ciclista que pode ter a sua liberdade. Traz Hepburn e Scottson para o contrarrelógio coletivo, será muito importante. Portanto, dentro da equipa da Jayco, o objetivo passará por colocar Dunbar no top 10 e vencer uma etapa através da fuga, seja com Zana, seja com Sobrero, seja com quem for. Posteriormente, a equipa francesa da Groupama FDG, uma equipa, como disse no Twitter, que traz os putos para mandá-los aos lobos. Muita juventude aqui presente. Romain Grégoire, Lenny Martinez, Lorenzo Germani, Samuel Watson, Louis Eschi, Clément Davy. São ciclistas jovens. Talvez os mais experientes sejam Rudy Mollard, corredor que já andou de camisola da liderança na Vuelta. Michael Storer, que já venceu a classificação de melhor trepador nesta corrida. São os mais experientes. Depois é uma incógnita saber como é que vão estar os outros putos. Gregoire é excelente em etapas acidentadas, Martínez é excelente em etapas puras e duras de montanha, Watson é um bom sprinter, Louis Eschi também. Vamos ver como é que se procede dentro da equipa de Marc Madiot. Eu acho que o objetivo passará por vencer etapas. Não podemos colocar em Martínez ou em Storer a obrigação de fazer top 10, isso é muito difícil. Mas tentar fazer a melhor geral possível e sacar uma etapa. Dentro das equipas francesas do World Tour, falemos agora da Arkea Samsic. A Arkea traz para o sprint Hugo Hofstetter, não é um sério candidato a vencer etapas, mas sim a fazer vários top 10. Cristiano Rodrigues, corredor da casa, pode ter liberdade na montanha. E a estreia em grandes voltas de Kevin Vauquelin, corredor que começou bem a época, é apontado pelos franceses como uma próxima esperança para fazer bons resultados em grandes voltas, ao estilo de Romain Bardet e de Thibaut Pinot há 10 anos atrás. Vamos ver, tem uma coisa melhor do que esses,
faz melhores contrarrelógios. Vamos ver como é que se procede nesta sua primeira grande volta, sem stress, sem pressão, colocar neste ciclista, tentar apontar o melhor resultado à geral possível, top 15 já não seria mal na sua primeira grande volta, melhor do que isso já é algo que se recebe de braços abertos e é sempre bem-vindo, mas sem stress, sem pressão, e também traz um corredor experiente de qualidade na montanha, mas que nunca desponta como se queria, que é Elie Gesbert, corredor que já terminou no top 3 da volta ao Algarve. Depois temos a equipa da Lidl Trek. A Lidl Trek é uma equipa sombra de si mesma, aqui presente, não traz os seus melhores ciclistas, não traz Skelmoza, não traz Ciccone, não traz Mats Pedersen, não traz Stuyven, mas traz um bloco que pode dar esperanças de vencerem uma etapa. Até mais do que isso, eu tenho vindo a dizer, podem vencer uma etapa e quem sabe um corredor para a montanha. Juan Pedro Lopes é um corredor que pode tentar despontar e ir para a montanha. Depois traz Elisson, Julien Bernard, Boca Molema para a montanha, Eduard Tunes para fazer vários top 10, mas mais do que isso não espero nas chegadas rápidas. Ou seja, Lidl Trek aqui, vencer etapas, colocar o pessoal em fuga e mais do que isso já é ouro sobre azul. A equipa da AF Education Easy Post. A AF Education também não traz um melhor bloco possível, deixam de fora Richard Carapaz, o corredor ainda está em recuperação devido à queda no mesmo sítio, na mesma etapa, devia ser ao contrário, na mesma etapa, no mesmo sítio que Henrique Mas. Henrique Mas conseguiu recuperar-se a tempo para a volta, Carapaz não. Carapaz já olha em direção à volta à Lombardia como o próximo e último objetivo da temporada, não muito sucedida na equipa de Wouters. Dentro desta equipa, o Carti top 10, acho que este é o objetivo, à semelhança de Romain Bardet. Para o contrarrelógio coletivo trazem Bisseger, que é um corredor fenomenal no contrarrelógio. Trazem os irmãos Vandenberg, cuidado com Marvin van der Berg em etapas minimamente acidentadas, um pelotão mais cortado, é um corredor a terem atenção para essas chegadas duras. Ou seja, top 10 Carti, etapas, é o objetivo da AF Education Easy Post. Entrando nas últimas 4 equipas a serem analisadas, falar da equipa da Cofidis. A adição de André Carvalho muito bem desejada, muito bem sucedida. Para o sprint, Brian Cocard é um corredor que nunca venceu numa grande volta e só este ano venceu numa prova do World Tour, no Tour Down Under. Num pelotão que para o sprint não traz assim grandes figuras, Cocard pode ser a principal estrela, por isso Cocard pode vencer aqui, tem a possibilidade de uma vida de vencer uma etapa numa grande volta. Traz um bloco para o ajudar bom, com David Etchimolai para o lançar. Para a montanha, é uma equipa que traz os irmãos Herrada. O ano passado o Jesus Herrada venceu uma etapa numa fuga, pode tentar fazer o mesmo este ano. Etapas de montanha com Ruben Fernandes, Remy Rochaz, também podem ter uma palavra a dizer. Na última equipa que vamos falar, que tem ambições já geral, é a Bora Hansgrohe. A Bora Hansgrohe traz Alexander Vlasov como líder, mas é uma equipa que traz enorme qualidade para a montanha. São 5 em 7, na minha opinião. Ou melhor dizendo, sim, são 5 em 7, não, são 5 em 8, assim é que é. Vlasov, 1. Kian Huitbrooks, 2. Corredor jovem, vencedor da Volta à França do Futuro do ano passado. Sérgio Higuita, corredor de qualidade. Lennart Kemna, corredor que fechou top 10 no Giro deste ano. Emanuel Buchmann, corredor que ajudou muito para Hindley fechar top 10 e Hindley terminar a vencer uma etapa no Tour. Ou seja, um bloco que tem ambições, acredito eu, com o Vlasov à geral, mas caso Vlasov não esteja bem fisicamente, tem outros corredores que o podem compensar e fechar top 10. Top 10 seria o objetivo sem Vlasov. Com Vlasov eles têm que sonhar um bocadinho mais e colocar top 5 como objetivo. Na minha opinião, Vlasov não tem a qualidade dos Genius, dos UAE, dos Jumbo, de Evenepoel, de Henrique Mas, mas pode ser um corredor a intrometer-se num top 5, tendem atenção às quedas, os abandonos que podem vir a acontecer. Última equipa espanhola a ser falada, Burgos BH. Burgos BH, sem pressão, objetivo mostrar o patrocinador, o objetivo passará também por tentar vencer uma etapa como é transversal a todo o pelotão, qualidade concreta e difícil. Para a montanha, José Manuel Dias, corredor que já venceu a Volta à Turquia, mas mais de resto
Falar um bocadinho do Daniel Navarro é sempre muito bom falar de um corredor que tem 40 anos, ainda anda nesta fase do ciclismo de elite profissional. É um ciclista que já fez várias vezes top 10 em grandes voltas. Por último, falar da Alpecin-Deceuninck, no qual devemos falar sobretudo de Caden Groves. Sprinter, Caden Groves é um corredor, é o segundo sprinter dentro da equipa da Alpecin, na hierarquia. O principal indiscutivelmente é Jasper Philipsen. Groves tem de se contentar com estas outras provas. Philipsen Tour, Caden Groves fez giro, venceu uma etapa, e aqui na Vuelta tem possibilidade de vencer mais uma ou várias. Na minha opinião, estamos a falar do melhor sprinter aqui presente. Depois, Kocar, Dainese, etc. Mas, de forma concreta, Caden Groves é o principal sprinter aqui presente e que pode ter a oportunidade de vencer a classificação da regularidade. Todavia, chegou o momento em que eu vou dar o meu top 10. Vou também falar quem é que para mim vai vencer a classificação de melhor trepador, quem vai vencer a regularidade e a juventude. Para deixar aqui um bocadinho de suspense, vou começar pela classificação do melhor jovem. A partir daí já podem tirar conclusões para outras classificações, e nomeadamente para o top 10. Classificação da juventude. Agora rapidamente surgiu-me e suscitou-me aqui uma dúvida. Será que este corredor ainda é avaliável para a juventude? Eu acho que sim. É Remco Evenepoel. Remco Evenepoel será para mim o ciclista que vai vencer a classificação da juventude, ciclista de 23 anos. É um corredor que para mim tem todas as condições para fechar top 3. Já estou a dar aqui um certo spoiler para o que vem aí no top 10. Evenepoel, melhor jovem, classificação branca. Relativamente à classificação verde, símbolo da regularidade, a camisola não vai para um sprinter. Para mim, o vencedor da classificação da regularidade vai ser Primož Roglič. Roglič já não é novo o facto de ele vencer classificações secundárias, já venceu a classificação verde, andou muitas vezes de camisola verde na Vuelta. Lembro-me de forma muito direta de uma etapa em que ele andava ali num despique com Carapaz de vermelho, líder, e Roglič de verde. E Roglič depois consegue vencer a etapa. Por isso mesmo, Roglič vai vencer a camisola verde. Os sprinters vão estar ali taco a taco, mas com as dificuldades montanhosas e etapas acidentadas que se vão verificar pela frente, Roglič leva para casa esta classificação secundária. Relativamente à última classificação secundária, a classificação do melhor trepador, para mim não vai para um homem da geral, mas sim para alguém que é um corredor muito bom na montanha, e a equipa tem de lhe dar liberdade para que possa vencer esta classificação, porque dentro da equipa tem alguém que pode ter aspirações à geral. Estamos a falar de Filippo Zana, ciclista da Jayco Alula. É um ciclista que dentro da equipa terá Eddie Dunbar para a geral, mas eu acho que, mais um spoiler, Dunbar não faz top 10 e Zana terá liberdade para ir para a fuga e tentar a sua sorte, e com isso amealhar a quantidade de pontos possíveis para vencer a classificação do melhor trepador desta edição da Vuelta. Por último, agora sim, em último lugar, o meu top 10. Como é normal, de forma decrescente, do 10º para o primeiro, vamos começar então. 10º lugar. Diretamente no 10º lugar, Romain Bardet. Romain Bardet vai terminar no top 10, o ciclista da Team DSM Firmenich. É um ciclista regular nas grandes voltas. Infelizmente teve de abandonar no Tour devido a uma queda, numa descida. Algo em que ele até é muito bom, mas infelizmente abandonou devido a uma queda. E aqui terá a redenção e fechar no top 10 da Vuelta. 9º lugar, Hug Carty, ciclista da AF Education Easy Post, desapontou no giro, não esteve lá muito bem, e aqui vai ter a oportunidade de fechar mais uma vez no top 10. Ele que já fizera no passado, em 2020, top 3, acabou no pódio, no 3º lugar da Vuelta, e este ano vai voltar ao top 10 para ocupar a 9ª posição. A 8ª posição vai para um ciclista da Bahrein de Victórias, e não é Landa, é Damiano Caruso. Ou seja, Caruso vai fazer novamente na temporada top 10 numa grande volta. Fez 5º ou 4º? Agora é a dúvida que me suscita. Não, fez 4º
no Giro de Itália. Quem fez quinto foi Thibaut Pinot. Aqui é o Damiano Caruso, que fez quarto no Giro e faz aqui oitavo na Vuelta. Mais um resultado de prestígio, de qualidade de Damiano Caruso, que já fizera no passado pódio no Giro, já venceu etapas também aqui na Vuelta em 2021 e que também já fez top 10 na Volta à França em 2020. Sétimo lugar. Bem, o sétimo lugar vai para um ciclista que, tendo em atenção aquilo que eu disse anteriormente, vai ser um fracasso. Eu disse que o objetivo da equipa e dele era top 5 e ele vai terminar em sétimo. Estamos a falar de Alexander Vlasov, ciclista da Bora Hansgrohe. Vai terminar no sétimo lugar porque existem ciclistas muito mais fortes, do que ele aqui presentes, ou seja, sétimo lugar é o lugar previsível para o ciclista russo. E agora vem aqui uma certa situação em que pode originar ressentimentos, pode originar euforias e críticas, que é o sexto lugar de João Almeida. É verdade, não coloco João Almeida no top 5 nem no top 3 sequer desta Vuelta. Eu acho que de certo modo já dei a entender isso quando digo que o objetivo da temporada está completo, que era fazer pódio no Giro. Isto fez uma temporada fenomenal, sempre nos primeiros lugares nas provas em que esteve presente, sejam elas provas do World Tour, sejam elas provas não do World Tour, como foi o caso do Algarve logo no início da temporada. Sexto lugar, porque vai chegar a um ponto em que vai ter de trabalhar para Ayuso. Ayuso, posso já dizer, vai ficar acima de Almeida na geral, na minha opinião. Nacionalismo já partes, é um caso. Eu acho que Ayuso trabalhou aquilo que pôde devido à lesão com o objetivo de estar fenomenal, bem aqui na Vuelta. Eu acho que ele não vai começar a top, mas vai construir a sua forma física ao longo dos 21 dias de competição. Entrando no top 5, o top 5 vai ser iniciado com Geraint Thomas. Fez segundo no Giro, aqui a concorrência será outra, logo Geraint Thomas irá fazer top 5. O melhor da Ineos na classificação geral da Vuelta, e acho que é um resultado bom, tendo em atenção os ciclistas que vão terminar à sua frente, que também são de enorme qualidade. Quarto lugar. O quarto lugar não é um quarto lugar tendo em atenção a sua qualidade na atualidade, mas sim tendo em atenção o seu historial na Vuelta, que é Enric Mas. Enric Mas termina no quarto lugar, porque é um corredor que, até este preciso momento, tem sido muito constante na Vuelta. Como disse anteriormente, em 2018 faz segundo, em 2019 não faz, acredito eu, a Vuelta, 2020 a termina no top 10, depois 2021 segundo, 2022 segundo, 2023 digo eu quarto. É um ciclista que vai também ao nível de Ayuso, na minha opinião, crescer em forma, de menos a mais. Obviamente uma coisa é treinar, outra coisa é competir, e em competição ele vai ganhar as melhores pernas mais junto do fim da corrida. Quarto lugar, Enric Mas. Top 3. Terceiro lugar, Juan Ayuso. Juan Ayuso vai terminar no top 3, o mesmo lugar que fizera no ano passado. Ou seja, é um lugar de enorme prestígio. Novamente top 3 e tendo em atenção a situação em que se encontra. É um resultado a ter em atenção. É um resultado bom, muito bom. Excelente seria a vitória, mas é muito bom. Um ciclista que volta novamente a fazer uma grande volta. A última foi em 2022, a Vuelta, e agora em 2023. Ciclista que teve a tal lesão, ciclista que vai chegar em condições, não a top, mas que vai construir, como disse há pouco, a sua forma física. E agora chega aqui um lugar ou uma situação bastante caricata. Temos Vingegaard, Roglic e Evenepoel. Temos 2 lugares. Eu deixei um deles fora. Que ousadia que eu cometi. Segundo lugar, Remco Evenepoel. É verdade, Remco Evenepoel para mim termina no segundo lugar. É um ciclista que quando tem um objetivo na cabeça é muito difícil de o retirar. Isto é, raramente é um ciclista que desaponta. Não é desapontante as suas prestações. No Giro não estava a desapontar. No Giro foi uma situação extra-corrida, o Covid-19, que pode voltar, não estamos ilibados disso, mas em condições normais, para mim, Evenepoel termina na segunda posição. Quando eu digo que ele, quando tem um objetivo, o cumpre, vimos nos campeonatos do mundo.
O objetivo era ser campeão do mundo do esforço individual depois de uma corrida menos sucedida. Na prova de fundo, lá ele venceu. São Sebastián, para ele, é o parque de diversões. Quando lá chega, vence sempre. Liège-Bastogne-Liège está a caminhar para o mesmo nível de São Sebastián. Quando o Evenepoel entra, Evenepoel ganha. Ou seja, Evenepoel é um corredor de objetivos fixados e quando está bem fisicamente, meus amigos, é difícil de destronar o corredor belga. Chegando ao primeiro lugar, é um corredor da Jumbo-Visma que eu coloquei em primeiro. Mas será que foi Roglic? Será que foi Jonas Vingegaard? A resposta é Primož Roglic. Primož Roglic é o ciclista que, na minha opinião, vai vencer a Volta à Espanha, mas por outro lado tenho de explicar o porquê de não incluir no top 10 Jonas Vingegaard. A verdade é que eu acho, uma situação extra-corrida, que ele vai abandonar. Agora não sei porquê. Espero que não seja devido a lesão, nem nada disso. Por isso, foi uma situação em que eu tive de deixar alguém de fora, porque normalmente acontece isso nas grandes voltas. O problema é acertar no ciclista que fica de fora. Giro de Itália, Evenepoel, Tal Groganart e outros que foram embora. Nós, à partida, não pensávamos que eles iriam abandonar. No Tour, Henrique Mas, Carapaz-Chao. Aqui, eu vou deixar de fora Vingegaard. Até pode ser outro, até pode ser o João Almeida, pode ser o Juan Ayuso, pode ser o Evenepoel, pode ser o Roglic, pode ser o Henrique Mas, o Geraint Thomas. Mas para mim, vai ser o Vingegaard que vai abandonar, fazendo com que dentro da equipa Roglic seja o único líder e Roglic, como nós já sabemos, na Vuelta é infalível quando está bem fisicamente. Vai vencer a competição sobre Remco Evenepoel, que faz segundo, e, novamente no pódio, Juan Ayuso. Portanto, é assim que eu vou concluir este episódio com o meu top 10. Espero que tenham gostado desta análise, desta antevisão, que envolveu não só, como já é habitual, a breve análise histórica, depois o percurso desta 78ª edição da Vuelta, analisamos de forma mais concreta, como já vem a ser hábito, as etapas de maior montanha e depois tentamos, de forma sucinta, dentro do possível, falar de cada equipa, quais os seus objetivos, top 3, top 5, vitórias de etapa, classificação melhor trepador, vencer ao sprint, e depois com as minhas opiniões sobre as classificações secundárias e a classificação geral. Algo a falar, algo a dizer? Não hesites, caixa de comentários diz, olha, eu não concordo com isto, acho que este é que vai vencer e não o outro. E as opiniões são assim, debatam, é muito importante debater, é sempre muito importante esta liberdade de expressão. Caso queiram dizer que tu estás mal, se estás errado, o Almeida que é o líder, estás errado, o Vingegaard é que vai vencer, não hesites, deixa nos comentários. Além disso, subscreve-te no canal, deixa o teu gosto, é sempre muito importante manter aqui o feedback muito em alto, isto é, deixar aqui o ânimo sempre em alto, para que eu tenha ânimo para fazer mais estas antevisões, e a gente vê-se por aí num próximo vídeo. Um grande abraço.